Fala rapaziada, tudo beleza? Gabica aqui na área, hoje com um nosso convidado muito especial, Lucas Tadiotto, para falar de Premier League, como vocês já viram aí na thumbnail desse vídeo. Vamos trazer tudo sobre a competição mais milionária da Europa, a que chama mais atenção, a que tem mais transferência, a gente vai falar sobre tudo isso nesse vídeo. Então, quero te dar primeiramente as boas-vindas e agradecer aí, Tadiotto, por você novamente aceitar um convite, né? Já teve no Brasileirão Betfair, agora para falar de Premier League. Seja bem-vindo aí ao canal. Um salve aí para ti, para todo mundo que acompanha o canal. Muito obrigado pelo convite. Premier League é uma das ligas que eu mais gosto de trabalhar durante a temporada. Aí é uma liga que a gente tem um volume em quase que todas as equipes, né? A gente consegue trabalhar e operar com regularidade. Então vai ser muito bacana comentar aqui um pouco sobre o que a gente espera aí para a próxima temporada do inglesão aí. Vamos lá. Show de bola. Eu já convido vocês, ó, galera, ó, sigam o Tadioto aí nas redes sociais, take cheia, tanto no YouTube, né, Tadioto, quanto também no No Instagram, certo? YouTube, no Instagram, no Telegram, na Twitch, aliás, você não pode falar o nome. Ah, não tem Todas as problema não. plataformas, todas as plataformas é só botar @StakeShare que vocês vão me encontrar, beleza? E o conteúdo é diferente em todas elas, hein? Então vale a pena seguir em todas. Então sigam o Tadioto lá em todas as redes sociais. Fechado. Bom, vou colocar aqui a minha tela. Aí a gente já vai comentando, né? O primeiro ponto, Tadeu, antes da gente começar a nossa análise aqui, falar como foi a temporada passada, queria te perguntar qual que é o tipo de abordagem, né, que você faz na Premier League, né? Para quem não conhece Tadeu, além de trabalhar como Panther, né, trabalha como Panther ainda, mas agora mais full no trading, então ele tem essas duas vertentes aí. Então isso é interessante também da gente falar. Então, como que você faz essa abordagem, né? São uma abordagem mais de longo prazo, tem uma estratégia específica que você gosta de utilizar na Premier League, ou depende de cada equipe? Então, para trabalhar a Panther, a Premier League, a gente tem que ter em mente que é uma das ligas mais ajustadas do mundo em relação a preços, porque tem um volume de dinheiro lá muito grande, né? É a liga com maior liquidez no mundo. Então, isso impacta demais nas linhas que são oferecidas pré-live para as equipes da Premier, para os jogos da Premier League, né? Então, bater as linhas da Premier League numa temporada inteira, se você for Panther e conseguir fazer isso, você é um cara bem sucedido, porque é bem complicado fazer isso, né? Agora, no live, a gente tem alguns cenários muito interessantes e a minha abordagem hoje dentro dessa competição é muito mais tentando explorar essas situações de live, de correção de preço, de expectativa do mercado em relação ao padrão das equipes. E eu trabalho muito o momento pós-gol na Premier League, porque é uma situação onde depois que acontece o gol no jogo, o mercado demora um pouquinho para assimilar a reação das equipes em relação àquele gol ali. Então, geralmente nesses momentos a gente tem ali alguns spots muito bons para realizar trading em match odds, que é como eu costumo trabalhar, tanto contra como a favor das equipes. Então, é mais ou menos a abordagem que eu utilizo por aí, né? Às vezes a gente tem a dificuldade do delay, né? Que as streams para a Premier League elas não são tão justas como para outras ligas grandes que a gente costuma trabalhar. Então, dependendo também desse fator aí, a gente tem que ir adequando a nossa forma de trabalho, né? Mas o meu overview em relação à abordagem é mais ou menos por aí. Boa. Cara, você falou uma coisa chave, né? Eu acredito que se tivesse um delay menor, muita gente ia trabalhar mais a Premier É, League. E eu sem confesso para dúvida. você, assim, Tadioto, que eu diversas vezes ainda tenho um pouco de dificuldade de lidar com essa parada. Porque assim, se a gente vai Sim. para uma Bundesliga, para uma Série A, por mais que tenha ali um delay mínimo, pô, show de bola. O problema é que às vezes você pega um jogo de Premier League que tem muito delay, tipo papo de 15 segundos, às vezes É. 10, Aí, 12. mais da metade dos meus métodos inviabiliza daí com delay desses, entendeu? É, E para galera que acompanha poder entender um pouco, a geração das imagens da Premier League especificamente são feitas por uma empresa diferente daquela que faz a geração das imagens de outras ligas maiores e ela não compartilha satélite com ninguém. Então, ter acesso ao feed dessas transmissões é muito mais difícil e por isso a gente não tem tanta. A gente tem qualidade visual, né? A imagem é boa,
mas o delay, de fato, às vezes ele compromete um pouco, dependendo do jogo, fica bem difícil de trabalhar, né? É, exatamente. E, Tadeu, tem relação assim a equipes, né? Como a gente sabe, cara, a Premier League é um campeonato onde do primeiro ao 20º, querendo ou não, tem uma qualidade. Óbvio que tem um abismo Sim, entre o Manchester City e uma outra equipe, claro. mas ainda assim a gente vê muito jogo bom desde a parte de baixo da tabela até a parte de cima. Então, assim, você faz um filtro disso daí, por exemplo, trabalha o top 6, que hoje pode ser um top 7, top 8, ou você Sim. trabalha tudo, exatamente tudo. Então, na verdade, a minha separação na hora de organizar os grupos de equipes que eu trabalho dentro da competição tá muito mais ligado ao padrão de jogo do que ao posicionamento dela na tabela. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, tá? É, o Brighton foi uma equipe que na temporada passada me deu bastante dinheiro, né? O Brentford foi uma equipe que na temporada passada me deu bastante dinheiro. Eles não chegaram a ficar no top 4 da liga, entendeu? Então, às vezes, vale mais a pena você tentar buscar equipes que vão estar numa faixa de odd interessante para você trabalhar, que vão apresentar um padrão que seja relativamente fácil de identificar quando eles estão conseguindo encaixar dentro do jogo. Então, a minha seleção de equipes ela passa muito por esses critérios assim também. Tá? Eu não penso em, por exemplo, assim, trabalhar o Manchester City só porque ele é o melhor time da competição. É claro que a gente trabalha o Manchester City por padrões, por critérios específicos que aquela equipe tem e que ela vai oferecer, que fica fácil da gente identificar. Mas as equipes que ao longo da competição vão ser mais interessantes para eu trabalhar é a equipe que consegue combinar uma odd equilibrada e um padrão de jogo interessante contra a maioria dos adversários. Ah, bacana. É bacana você falar isso, porque eu lembro que até uma temporada muito boa do livro, que o livro foi campeão, assim, nadou de braçada, cara, eu trabalhei Sim, muito back livro, porque era um time que trabalhava de uma forma mais direta, sabe? Ele não sim, dava mais a bola pro adversário, e aí também não é um padrão que eu gosto muito de estar a favor. E mesmo sabendo ali, né, que de certa forma o Liverpool poderia marcar o gol, estava vencendo seus jogos, eu tive um pouco de dificuldade de trabalhar essa situação. Por exemplo, você citou o Brighton, de fato é verdade, o Brighton ele dá um padrão que para mim também é interessante, que é uma equipe que eu quero ficar de olho nessa temporada aí com maior carinho, né? sim, E é isso. Agora, vamos passar aqui só para a gente comentar da temporada passada, né, da Premier League. A temporada passada da Premier League a gente teve o Manchester City campeão, pô, uma bela de uma vacilada do Arsenal, né, Tadioto? Não sei se você tem isso daí, mas pô, eu tava torcendo pro Arsenal ser campeão pra ter até uma uma diferença. graça, né? Então. E eu achava que até que, claro, não dá pra gente falar assim, pô, o time do Guardiola não merece. Pô, timaço, né? Timaço, foi campeão da Champions League também. Mas eu tava torcendo de fato ali, fora extra trade, pro Arsenal ser campeão, até porque foi um time também que eu tive o time que tive o melhor desempenho na Premier League, né? Então tinha Sim. até essa relação, sabe, com o trading pro meu Aham. lado, né? Um Mas, time me deu tanto dinheiro, merece ganhar o é, campeonatinho. tipo isso, né? Se o time me der head, pode cair. E aí, no fim das contas, o Arsenal deu essa vacilada, o City foi campeão, né? E claro, o City com todos os méritos também. E aí, a gente vai para a parte de baixo da tabela, né, Tadioto? Aí dá pra gente comentar, né, cara, o nível que é uma Premier League, porque a gente vê times, não que o Leicester tenha um grande investimento, mas Leicester, Leeds, Southampton, pô, você vê que tem grandes jogadores nessas equipes, né? Um time Sim, muito bem qualificado, que talvez, por exemplo, se botasse numa outra liga aí, talvez na Ligue 1, talvez até na La Liga, que eu acho que tá um pouco enfraquecida hoje, tirando o Real, Barça, Atlético de Madrid, talvez causaria ali um impacto, né? E aqui os três que caíram, né? Impressionante, né, velho? a organização financeira da Premier League talvez seja isso que faz com que a liga seja tão bacana assim da gente acompanhar e tão concorrida, né? Porque tu vê que as equipes, mesmo as equipes que vão mal no campeonato, têm um planejamento, têm uma estrutura financeira equilibrada. Além do fair play financeiro da UEFA, existe o fair play financeiro da Premier League também. Então eles têm que estar sempre em dia com o fisco ali da Inglaterra. É um ecossistema que colabora para a gente ter um futebol dentro de campo daí também de alto nível, né? Porque a gente
a gente aqui no Brasil está acostumado a não olhar tanto para essa parte, que agora que o pessoal está começando a prestar mais atenção na parte de gestão profissional dos clubes, né? E na Premier League isso já é feito já há bastante tempo, e o reflexo é a qualidade que a gente tem nos jogos, né? Às vezes a gente vê Exato. ali o 16º jogando contra o 18º, e é um excelente jogo de futebol, entendeu? Do ponto de vista técnico, né? Então, e isso é um diferencial também que faz com que a gente queira acompanhar esse campeonato com regularidade até o final, né? Com certeza. E aí a gente passando aqui então para temporada 23-24, a gente teve a adição do Burnley, né, que foi o campeão, time inclusive treinado pelo Vincent Kompany, ex-zagueiro do Manchester City. Seria mais uma cria de Guardiola, né? O Arteta É, né? Kompany também. ele Passar na tem mão do homem. nitidamente tem alguns fundamentos no jogo dele que dá para ver que ele pegou do Guardiola, né? Mas assim, esse time aí é um time que já tá acostumado à Premier League e tal, né? É, Já teve há pouco tempo atrás, estava na Premier League e voltou agora. Então, assim, acho que não é daqueles times que joga o campeonato brigando para ficar na primeira divisão no próximo ano. Acho que tem condição de fazer um jogo, um campeonato equilibrado aí. boa. E aí, além do Burnley, né, a gente teve o Luton Town, que é um time muito pequeno. Depois, se vocês quiserem dar uma Sim, olhada aí na história, tem alguns vídeos, né? Cara, muito louco, né? Porque o estádio deles é pequeno e tal. Subiu, é. até tem uma história Esse aí legal. esse aí a história já vai ser diferente, né? Esse já, Eu, esse dá eu para ver, também tô até pela achando. estrutura, dá para ver que ele tá bem atrás do resto da Premier League aí. Então, para esse time se manter na Premier League é título no ano, com certeza. É, com certeza. E aí depois também o Sheffield United, né? Que teve também há pouco na primeira divisão, eu não me recordo qual foi, mas teve há pouco tempo também na Premier Acho que League. foi 2021, acho que eles jogaram a Premier League, mas aí é o seguinte, né? Eu não sei se vai manter a mesma ideia de jogo da temporada passada, mas é um time extremamente físico, né? É um time que ele não joga na mesma pegada das outras equipes da Premier League, assim, a nível de velocidade, coisa assim, um time muito mais de trombada. Então, pela filosofia de jogo, também vai ter uma missão difícil na temporada aí. É, e um dos pontos eu cheguei a ver estatisticamente, né, estudar um pouquinho do Sheffield, e eu vi que é um time que foi muito forte na bola parada também, fazendo muitos gols de Sim. escanteio. Então talvez seja um pouco da característica da equipe aí, acaba encaixando, né, aproveitando a bola parada, o outro fazer o gol, ser um time mais físico e tal. Eu não sei se você faz bastante a Championship. Puta, eu Se faço tu- che- pouco, pra ser bem É, sincero. Championship é um campeonato onde a bola parada às vezes decide, cara, porque decide que eu digo assim, quem vai cair, quem vai subir, saca? Porque é Aham. um, é um campeonato que ele é taticamente bem, é um futebol de tirar espaço, basicamente. Então é um futebol muito brigado, tem muita falta, taticamente difícil, e a bola parada, os caras usam muito desse expediente, né? Ah, boa, boa. Eu vi algumas vezes, se tivesse mais. O problema é que os horários bate muito com Sim, outras ligas que eu faço, isso sim, que pesa. aí Senão eu atrapalha, é faria verdade. mais. Eu lembro, Tadeu, tô até comentando. Eu lembro do Wolverhampton na segunda divisão pegando um gol do Rubem Neves de falta. Olha Ó, aí. pra você Então ver, você coisa trabalhou, antiga. algumas coisas você trabalhou, então. Algumas coisas eu já trabalhei por lá já. Da Aí, hora. Tadeu, comentando um pouco aqui, óbvio que nunca dá pra gente se basear somente por uma temporada, mas até para trazer alguns números aqui estatísticos da temporada 22-23, a gente percebe que é uma liga que tem uma média interessante de gols, né? 2,85 gols por jogo. Você Sim, considera que essa média aqui especificamente, Tadeu, é muito por conta dos grandes sem ou como dúvida. um todo a liga é over, vai, digamos assim? Não, essa média de 2,85 aí, pra mim, ela é uma média até um pouco enganosa, porque é o seguinte, a gente tem jogo de 1-0, a gente tem jogo de 0-0, a gente tem jogo de 1-1, e a gente tem um 4-3 lá no meio da rodada que puxa essa média pra cima, entendeu? Então, é, naturalmente, se você pega aí, por exemplo, o Manchester City, no momento que engata no campeonato, tem uma goleada atrás da outra, né? O padrão de back goleado do Manchester City, inclusive, às vezes chega a abrir com odd 2,50, 2,40, né? Justamente porque o time cumpre essas odds aí, né? O próprio, se a gente for pegar Newcastle, Liverpool, Manchester United, quando eles pegam um adversário mais fraco, que daqui a pouco tá meio desfalcado, vem meio quebrado aí,
eles passam o carro e daí leva mesmo essa média muito lá para cima, né? Então, a gente teve, por exemplo, aí, até foi um jogo emblemático da temporada passada, o Liverpool metendo 6 no United, né? Caramba. Então, É. esse tipo de jogo, claro, a gente tá falando nesse caso de um placar bem anormal, assim, mas as goleadas acontecem e elas puxam muito a média de gols para cima, né? Então a galera que trabalha over tem que vir meio com cuidado, assim, porque às vezes vai encontrar umas carnes de pescoço aí para trabalhar. Boa. É, de fato, né? Porque eu também tenho essa impressão, né? Até se a gente for dar uma olhada aqui, próprio Aston Villa, cara. Aston Villa foi sétimo colocado, você vê, com 51 gols marcados, né? Não é uma média absurda. Aí tu vai pro City, quase 100 gols marcados na temporada, o Pois é. Arsenal 88. E aí depois a gente vai variando, né? Algumas equipes, como por exemplo o Bournemouth, ficou um 15º com 37 Sim. gols marcados, só menos de um gol por, É. por partida, né, O velho? Everton também foi um time mais under também esse ano, né? Achei até que ia Escapou. cair, se salvou na finaleira. Eu achava que ia cair também, velho. Eu achava que quem ia se manter era o Leicester, velho. Tava torcendo Verdade. nesse ponto pro Leicester se manter, mas não teve como, né? E assim, ô Tadioto, qual tipo de método você costuma trabalhar assim no over goals dentro da Premier League, especificamente? Cara, no over goals eu evito exposições muito longas na Premier League, não só por isso aí que eu te falei, mas porque é o seguinte, é, as equipes da Premier League têm uma ideia de que a gente tem que ampliar o resultado desde que não comprometa a nossa estrutura tática. Então não é aquele time que vai tirar um monte de meio campo para meter um monte de atacante no final, sabe? É muito difícil a gente ver isso acontecer dentro da competição. Então, o tipo de cenário que eu busco para trabalhar bastante gols, que é só para dar um exemplo para a galera, é um estilo Bundesliga, Bundesliga 2, assim, que às vezes no final do jogo a gente tem os times mexendo taticamente para ficar muito ofensivo e a gente tem um ataque contra ataque toda hora. Esse desenho de jogo na Premier League não é tão comum da gente ver. É, Então eu não exploro exposições muito longas de pegar 2, 3 gols à frente, né? Eu gosto de trabalhar gol limite e gosto de trabalhar gol HT. A Premier League é um campeonato bom de gol HT, porque as equipes se organizam muito para sair na frente no jogo. Isso tem um peso muito grande, né? Porque, como são equipes taticamente bem aplicadas, elas tendem a não ceder a vantagem depois que elas constroem, né? Então, sair marcando o gol na frente é muito importante num campeonato assim. Então, o gol HT ele tem um peso interessante para a gente trabalhar na Premier League. Então, eu tento buscar limite HT, limite FT, são os mercados de gols que eu gosto mais de explorar nessa competição aí. show, tava até olhando aqui, cara, o percentual do HT tá muito próximo do final Sim, de jogo, né? Então é é, muito, muito parelho mesmo, de fato, né? Chama atenção aqui pelo gráfico, né? Na temporada passada aqui. Aí, Tadioto, agora a gente vai entrar num ponto que a Premier League talvez seja o mais forte, né? Que é a questão das transferências, né? A gente tem sim. muita É, transferência alguns interessante. times se mexeram forte no mercado aí, viu? Exatamente. O primeiro aqui que a gente vai comentar, e depois você fica à vontade, se quiser falar de um time específico, né? Vou passando aqui pela lista. O Beleza. Arsenal, né? Que, pô, contratou o Declan Rice do West Ham. É uma boa contratação na minha visão. Nossa, muito boa contratação. 116 mila, velho. Tá maluco, velho. Então, eu acho que só aqui já dá pra ter uma boa noção do que é o fator aí do peso financeiro da Premier League, né? Aí, além dele, trouxe o Kai Havertz. Gostou do Kai É. Havertz no Arsenal? Cara, na verdade, assim, no Chelsea ele não deu o retorno que se esperava, eu acho, né? Eu acho que é um Fez os gols jogador que. decisivos, né? Eu acho assim, eu acho que é um jogador que pode complementar ali, né? E o Arsenal, na minha visão, assim, o Arsenal tá fazendo contratações tentando visar, primeiro, cobrir carências que teve na última temporada, né? E principalmente reforçar aí em quesitos que podem agregar ao time. Mas assim, falando do Declan Rice, que veio do West Ham por 116 milhões ali, é, a gente está falando
de uma liga que o mercado interno dela é muito agressivo, né? É, Então, eles levam muito em consideração, às vezes, pagar mais caro por um jogador que é de dentro da liga para enfraquecer um rival ali, um adversário, né? exatamente. Então o dinheiro pega pesado aí mesmo. É a liga mais cara, como a gente estava falando, né? Mas É, acho que o Arsenal reforçou legal, cara. eu acho até que ele vai, especificamente o Kai Havertz, talvez, eu acho que ele vai fazer uma função diferente com o Arteta. Pelo menos que eu vi, assim, sabe, nos amistosos. Difícil falar por amistoso, né? Que amistoso é muito teste daqui, teste de lá e tal. Você Mas o acha que que ele me vai jogar mais, parece. mais vindo de trás, assim, ao invés de ser estilo falso 9, né? É, eu tô achando que ele vai, sabe, mais o estilo que ele fazia no Leverkusen, sabe? O Pode Leverkusen, ser. ele jogava meio que aquela posição que hoje joga o Florian Wirtz, sabe? Um pouco Sim, atrás ali sim. do centroavante, porque ele nunca foi um fazedor de gol, né? Você vê a média Pois dele é, de gol não é alta, né? sim. Aí no Chelsea ele acabou meio que sendo empurrado ali, fez os gols, alguns gols importantes e tal, né? Igual o final de Champions League, fez gol lá no Mundial de Clubes contra o Palmeiras e tal, mas É, nunca foi um. a gente vai chegar no Chelsea depois, mas ali teve uma questão de treinador também que atrapalhou não só ele, atrapalhou muita gente, né? É. Mas pode ser que o Havertz tenha um futuro legal no Arsenal, sim. É, aí depois a gente tem o Timber, né, que joga tanto zagueiro quanto lateral direito. Acho que vai ter que brigar por vaga ali. Tem o. Putz, agora esqueci o nome do cara lá que também veio caríssimo, velho. Pô, esqueci. Enfim, lá o camisa 4 que joga de lateral e zagueiro também. E perdeu o Chaka, né? Que foi o único jogador que perdeu. E aí, além, né, vale a pena ressaltar. Não sei se você chegou a acompanhar. Você acompanha o Campeonato Francês, de outro? Alguns times, não todos. Esse eu olho É. menos jogos. Não sei se chegou a ver no Rennes, o Folarin Balogun lá, que é o time do cara lá, do treinador de futebol manager lá, meteu o gol e voltou pro Arsenal, né? Que agora é de É, seleção americana. Então, tem mais ele um estava central, mais emprestado do opção. Arsenal para lá. Isso, meteu o gol Entendi. lá, moleque novo, 21 anos só. Então ele voltou. Por isso que eu também tô achando que o Havertz não joga, porque vai ter o Enquete, o Jesus que acabou machucando agora, e o Balogun. Isso também é um Entendi. pensamento aí. Aí, um Entendi. outro time que também fez uma janela muito O boa. cara do Arsenal que você tinha falado, o Benjamin White, né? Isso, boa, Isso, tá. boa. Tava tentando lembrar o nome dele. Beleza. Aí um time que eu até fiz um videozinho lá no Instagram, lá no Reels do Instagram, falando sobre algumas equipes que eu achei que contratou muito bem. E eu coloquei o Aston Villa, né? Que contratou Sim. 3 jogadores, mas, Os cara, em três têm cima, né? condição de titular. É. Diaby, você que trabalha bastante com Sim. Bundesliga também, pô, muito bom jogador. Paulo Era, Torres, que é na minha o. opinião, talvez o melhor do Leverkusen. Eles foram lá e pegaram. Pois é. Eu acho que vai fazer falta pro Leverkusen, inclusive. Então eles Sim. trouxeram o Diaby aí, 55 milha, o Paulo Torres, que é jogador do Vila Real. Pô, o Manchester queria, um monte de gente queria esse Sim. jogador, no fim das contas acabou fechando. Lembrando, né, que o técnico do Aston Villa desde a temporada passada, que inclusive elevou o nível, né, do Aston Villa, é o Unai Emery, que já treinou o Arsenal também, treinou o Paris Saint-Germain e tal, e já tinha treinado o Vila Real, né? Então eu acho que acabou Treinador pesando, sabe muito de Copa também. E eu acho que foi sabe? indicação dele esse jogador aí. Eu também acho. E o Tielemans que veio, que no fim das contas veio de graça, né? Foi sondado no Acabou o Liverpool, contrato dele no Leicester, né? acabou o contrato no Leicester. Então, assim, baitas peças. E aí, se a gente for analisar, né, não perdeu ninguém, porque a preocupação era o quê? Perdeu um Douglas Luiz ali no meio, perdeu o Sim. Oli Watkins no ataque. Você fez bastante Aston Villa na temporada passada? Sim, fiz bastante, fiz bastante. E eu, assim, eu achei que era um time que não ia chegar tão longe quanto chegou. Acho que ele disputando vaga ali e tal, já era já foi um nível acima do que a gente viu Aston Villa nas temporadas anteriores. É, de fato, de fato. Eu acho que essa temporada tem tudo para ser muito boa. Agora, já começando com o Naeemne, né? É um time que eu quero ficar Sim, de olho, inclusive. Aí depois a gente já passa para o Bournemouth, aqui já é um pouquinho mais difícil da gente analisar, mas mesmo assim trouxe o Justin Clivert, que eu não sei porquê, cara, esse maluco não acerta em lugar nenhum, velho. Não sei se você já viu já pois o é. filho do Sim, Clivert lá e eu vi tal. ele jogar pouco na Roma porque ele também não entrava muito, né? Ele era banco lá e às vezes que entrou também não foi assim um jogador estupendo, né? É, Mas basicamente no Bournemouth a gente está falando de uma equipe que é, faz as contratações ali meio que aproveita as oportunidades que o mercado oferece, né? Então, um também jogador acho. que não tá.
que não tá desempenhando muito bem lá na equipe que ele tá, ou pega um cara daqui a pouco de uma liga menos conhecida e tal, né? Tem que garimpar, essas equipes aí não vão conseguir ter bala para disputar a contratação contra outros times de mais dinheiro da Premier League, né? Então tem que ser criativo, né? Tem que jogar com criatividade. Esse lateral aqui eu conheço, porque eu fiz o Azel Kemar lá na Eredivisie, Milos Kerkez. É bom jogador, É viu? bom jogador? Novinho ainda, um pouco inexperiente, mas é lateral ofensivo. Isso aqui vai ser interessante de ver. Aí, depois a gente tem o Brentford. Cara, o grande problema, acho que do Brentford, na verdade, assim, contratar mesmo, contratou esse Nathan Collins, que eu sinceramente não conheço, e o Mark Flicken, que é o goleiro do Freiburg. Mas aí vai ter aquela questão do Ivan Toney, né, cara? Que tá fora, né? Essa para mim foi a maior perda deles, tá? Eu acho que É, era um jogador que vinha sendo tipo assim, em algumas situações tu via que o time jogava para ele, né? Ele jogava pra ele. era uma mecânica de jogo muito baseada na finalização desse jogador. Então, sem ele, eu não sei quem é que vai aparecer. Ele tem um filho do Beckham, né? O Romeu Beckham, esse aqui, que veio do Tá lá Inter já? Miami. É. Que isso, velho? Não sabia não, velho. E Da hora. aí, e aí, eu não sei como é que esse time vai se comportar nessa temporada. Na temporada passada, eu achei que foi bem, tá? Achei que é uma equipe Foi bem. que me surpreendeu, inclusive pela, pela condição física da equipe, que tinha um preparo muito bom, corria o jogo todo, e taticamente também esse treinador aqui, como é que é o nome dele? O Frank, né? Thomas Frank. Isso, Thomas Frank. Ele tem uma visão bem ofensiva de jogo, assim, que me chama a atenção. Eu gostei bastante do Brentford nessa temporada. E bem legal, né, cara? Fez muito jogo de igual para igual com equipes lá na parte de cima da tabela. Exato. E só para falar pra galera, por que que a gente tá falando do Ivan Toney aqui? O Ivan Toney é o atacante, chegou a ser convocado para a seleção inglesa, não pôde ir, por quê? Porque ele tem um problema que ele fez, descobriram, né, que ele acabou fazendo algumas apostas, é, durante o período que ele já era profissional, né? São várias apostas, inclusive em jogos que ele não tava, né? Por isso, essa que é a parte curiosa, né? Ele às vezes ele Sim. fazia para o time perder quando ele não estava em campo, ou seja, como ele confia É, nele, falou: não, se eu tô em campo, é Beckham ou Brentford, se eu tô fora, eu posso adversário. Então, é. mesmo não tendo nada, né? Pelo que descobriram, por toda a investigação, não tinha nenhuma, sabe, tipo, aposta envolvendo algo ruim, né, pro lado dele, tipo, Sim, para tomar um cartão amarelo, algo do sim. tipo. Com É, pinta de manipulação, assim, né? isso, exatamente. Pelo contrário, parece que ele fazia para ele, por exemplo, para ele marcar no jogo. E aí é Sim, normal, né? Porque é do jogo que ele claro. tá lá, ele é atacante, ele Mas que vai a, marcar mas a, gol. a sanção é pesadíssima, né? E estragou a carreira do cara, né? Exatamente, que era um cara que vinha voando, né? Voando. Uma pena, né, Pois cara? é. Uma pena. E aí depois chega no seu Brighton aqui, tá de outro, que inclusive, na sua opinião, mesmo tendo perdido o McAllister pro Liverpool, boa janela do Brighton? Boa, boa janela. Boa janela. Trouxe o Milner do Liverpool, que era um jogador que pode não estar mais no seu melhor momento, mas é um jogador que tem experiência na competição, jogador ali de liderança, inclusive. Trouxe o João Pedro do Watford, também é um atacante muito interessante no Ex-Fluminense. padrão, no estilo de jogo que o Brighton costuma jogar. Acho que é um jogador que vai encaixar muito bem. É, Trouxe o Dahoud do Borussia Dortmund, também achei uma boa contratação. É, esse cara que chegou da Fiorentina aí, o Igor, eu não lembro do jogo dele, Eu acho que você vai. mas, Que é um zagueiro canhoto, careca. Igor Júlio. mas, talvez eu lembre dele, mas é que aquele negócio, né? Esses caras com certeza eles estão observando já há algum tempo para trazer o cara. Você vê que quando é jogador que chega principalmente assim no início da janela, é porque ele já estava sendo monitorado já dentro do campeonato e, e assim, sem dúvida o McAllister é uma perda significativa e a gente vai ver isso, a gente deve ver isso ao longo da temporada com ele se destacando no Liverpool até. Era um jogador que também era responsável por uma parte muito importante na mecânica de jogo do Brighton, mas acho que a janela do Brighton foi uma janela boa, tá? Perdeu um jogador importante, mas foi uma janela positiva.
Eu também acho. Não tinha como segurar, né? O cara tava, pô, sediado, Sim, campeão do mundo e tal. Mas eu gostei, porque, de certa forma, né, trouxe dois jogadores que eu acho que encaixam com o estilo do Brighton, né, de meio campo, para tentar algum deles, né, substituir o próprio McAllister. E eu vi que eles subiram uma porrada de jogador, né? E pelo que eu tô vendo do Brighton, é capaz de algum desses nomes que a gente não conhece ainda brilhar nessa estourar temporada, né? também, exatamente, É, exatamente. porque é Tinha, bizarro, cara. Como tem moleque novo lá, né? eu achei que eles iam ficar com o Cole, aquele jogador defensor que era do Chelsea emprestado, estava emprestado para eles do Chelsea, né? E eles não seguraram. Esse cara é um baita jogador também. Pois é, ele tá até na. Não sei se ele vai ficar no Chelsea essa temporada, mas eu também cheguei a ver alguns jogos dele. Aí depois a gente tem o Burley. Cara, do Burley, duas contratações me chamaram a atenção. Primeiro do Zequi Anduni. Chegou a fazer Euro Sub-21, outra de outro? Não, não, Agora? Eu não trabalhei Euro fiz. Sub-21, ele era um dos destaques daqui da seleção suíça, tá? Jogador do É, Basel. Para quem viu o Basel, acho que foi Conference League, né? Contra a Fiorentina, acho que eles caíram, se não me falha a memória. Eu, às vezes eu acabo errando aí nesse pensamento, mas enfim, bom jogador, viu, cara? Bom é. jogador aqui que o Burley contratou. E esse goleiro, também falando de Euro Sub-21, era um goleiro do City Sub-21, ele não chegou se eu não me engano, não chegou a jogar profissional, que é o James Trafford. Foi o goleiro que não tomou nenhum gol na competição, ou tomou um gol só na competição, que a Inglaterra foi campeã. Poxa. Inclusive, me deu head, né? Porque ele pegou um Ah, pênalti do Abel é. Ruiz lá da Espanha, então não tem como esquecer dele. É um goleiraço, bicho, goleiraço, goleiraço. Então, um ótimo goleiro aí que o Burnley acabou contratando, né? Agora, do time específico, talvez até se conheça muito mais que eu, né? Eu conheço as duas contratações, tô para ver ainda como que vai ser aí. Você Então, eles têm um jogador que não tá na lista aí, mas que é deles e tá voltando de empréstimo, o Weghorst. O Weghorst estava no Manchester United, é um jogador do Burnley e tá voltando pro Burnley agora, tava emprestado pro Manchester. Pô, que da hora, eu não sabia que ele era daqui. Ele Tinha vai até ser o 9 esquecido. titular do Burnley na temporada, então é um jogador que assim, não, daqui a pouco não. Foi um investimento que o clube fez, né? Tanto que emprestou para a Premier League para meio que valorizar o cara, né? O United, não sei se tinha opção de compra dele, ou se não quis comprar, ou o quê, mas ele vai jogar no Burnley essa temporada e tende a ser o titular no ataque. Então, um jogador importante para a gente citar aí também. Boa, né? Interessante falar. E aí agora a gente bate ele aqui na, pô, janela do Chelsea, né? Pô, saiu tanta gente do Chelsea aqui que é Saiu, difícil até a gente comentar de todo mundo, né? Mas trouxe alguns jogadores interessantes, como por exemplo o Nkunku e o Nicolas Jackson. São sim, ótimos jogadores. excelentes jogadores. Na verdade, assim, uma coisa que a gente precisa pontuar também, né? É que a janela de transferência da Inglaterra ela tem vários fatores que não só reforçar ou perder jogador, existe uma questão de compliance financeiro aí que a gente estava falando no começo do vídeo aqui, que é muito provavelmente o que envolve tanta saída do Chelsea assim, né? Porque existe um limite lá que o time não pode ter um orçamento anual maior que a receita dele, né? Uhum. Esse uma das premissas desse fair play financeiro. Então, o que que acontece? Às vezes os milionários que são donos dos times lá colocam uma grana por fora, como se fosse do bolso dele, para maquiar esse balanço aí e poder gastar mais do que o time arrecada fazendo muita contratação pesada. Então, a gente já viu aí o Manchester City já tendo problema com o fisco inglês por causa disso, o próprio Chelsea está empipinado aí, ficou uma janela sem poder contratar ninguém por causa disso. Mas assim, falando de reforço especificamente, é, a situação do Chelsea é de reformulação, né, Gabi? Que a É, gente tem aí o Pochettino chegando, assumindo para treinar a equipe numa ideia de projeto diferente da temporada anterior, e isso impactou diretamente no elenco. Aqui a gente vê que não só pelas saídas, mas a característica dos jogadores que chegaram também, digamos assim, um elenco bem menos estrelado vai ser nessa temporada do que foi na é, temporada anterior, né? Então, tiveram algumas mexidas interessantes aí de contratações, por exemplo, o Mudryk, que veio na janela passada, que também faz com que a gente não tenha nomes pesados aqui, porque já gastou bastante na janela anterior, né? Então, essa de janela fato.
é mais de partidas do que de chegadas aqui nesse time do Chelsea. Exato, e muita partida, né? Então a gente vai ver um time totalmente diferente do Chelsea nessa temporada. Não tá aqui na lista, tá? Mas além desses jogadores, ainda trouxe o Axel Disasi, que é um zagueiro lá do Mônaco, que inclusive era companheiro do Badiashile, que veio também junto com o Na Mudryk janela anterior. na janela anterior. Então meio que Sim. eles compraram a zaga do Mônaco, basicamente isso, É, né? Então, eu assim, minha opinião é, ô Tadioto, Chelsea tem tudo, cara. Eu acho que tem time pra brigar, sabe? Eu acho que tem, foi uma tem. bagunça mesmo a temporada passada e eu não acredito que vai ser desse jeito de novo, né? O Pochettino, se ele conseguir repetir um trabalho parecido com o que ele fez no Tottenham, quando ele treinou o Tottenham a última vez, foi muito bem pro time que tinha. Eu acho que o Chelsea pode sim brigar num G4 de Premier League aí com os caras que tem, tá? Com os caras que tem, com essas chegadas aí. Agora, um ponto pra gente falar aqui, que é bem interessante até da gente analisar, a gente depois vai falar de outros times também. Mas veja só, o Mendy foi para a Arábia, o Koulibaly foi para a Arábia, o Kanté foi para a Arábia. Então, assim, a gente tinha na Premier League um campeonato que ele era o final para muitos jogadores. Então, o jogador que ele foi comprado para a Premier League, ele ficou tão caro que ele só vai sair daquele time ou se ele jogar muito e aí outro time gigante da Premier League quiser contratar o cara, ou acabar o contrato dele e ele sair de graça para algum lugar, É. né? Hoje em dia não, hoje em dia o mundo árabe com esses caras megalomaníaco lá já estão conseguindo chegar com um caminhão de cascaio lá e levar os jogadores que são top na Premier League para jogar na Arábia. Então, E essa mudança de mercado também já começou a aparecer nessa janela aqui. de fato, e eu vou falar, hein? O que esse mundo árabe ajudou o Chelsea a fazer a limpa. Não é Ah, é brincadeira, verdade. não, velho. Os caras chegaram, encostaram o carrinho de compra ali e foram botando o cara pra dentro aqui. Foram perguntando o preço, foram botando dentro do carrinho, tá maluco. E aí depois a gente tem o Palace, cara, esse é um time que, sinceramente, é um dos times que eu tenho muita dificuldade de trabalhar, até mesmo contra, por quê? Que é o time safado que vai achar um contra-ataque e fazer o gol. Agora, o cara do contra-ataque saiu, né? O Wilfred Sim, Zaha saiu, finalmente sim. saiu. Saiu de graça agora, né? Os caras seguraram, Pois é. seguraram, perderam de graça. É, E foi isso que você falou, né? Porque teve muito caminhão de dinheiro em cima do Zaha, no fim das contas o cara saiu de graça, né? Então, assim, esse é um time exatamente. que eu trabalho muito pouco mesmo. Também não é um das principais equipes que eu costumo acompanhar na Premier League e acho que vai fazer uma temporada pior do que a que fez no ano passado, sabe? Porque tipo assim, o Zaha era um jogador que é, além de ser uma peça muito importante no jogo do Crystal Palace, ele era um jogador que muitas vezes sustentava o time a nível de talento, assim, né? É, Era a ilha de talento num time que é muito mais de operário do que de gente que se sobressai, né? Então, assim, pode ser, é aquilo que a gente falou, pode ser que pinte alguém que a gente não conhece, que se destaque, né? Ou que venha alguém da base, ou que chegue alguém bem discreto de última hora na janela aí. Mas ele foi lá, pegou dois caras lá do Bournemouth que mais ou menos se destacaram, né? E, e é um time que vai jogar para se manter na primeira, para incomodar um que outro grande. Não dá para esperar grandes feitos do Crystal Palace na temporada. também acho. Aí, falando em não dá pra esperar em grandes feitos, também a gente tem o Everton, né? Que trouxe o Danjuma, que tava emprestado lá no Tottenham, trouxe o Ashley Young e também deixou alguns jogadores sair, né? Como o Mina, o Townsend Sim, também, que era esse Tottenham, o Tom Davis, que já foi promessa, mas não vingou, né? pois é. Assim, teve esses jogadores que acabaram saindo do Everton foram contratos que acabaram e que o Everton optou por não renovar, né? Então daqui a pouco também entendeu que o custo-benefício de uma renovação não era interessante e aí preferiu apostar daqui a pouco em algum moleque mais novo que tá vindo da base, coisas assim. Mas o Danjuma para mim é um bom goleiro, tá? É uma contratação interessante. Eu acho que é um jogador que é interessante. O Ashley Young é veteranaço, mas aliás, o Danjo Massa aqui não é goleiro, né? Não é Não, o goleiro. atacante do ex-Vila Real. É verdade, é verdade. Eu achei que era um outro Danjumar que pega no gol, mas Ah, esse aqui. É, o Ashley Young é veteranaço, né? Jogador
sei lá, eu acho que já tem umas 30 Premier League nas costas, mais ou menos. Tem, esse tem, velho. E, e é importante pro time, mas assim, já vem de 2, 3 temporadas aí que beliscou o rebaixamento e não foi, né? Sabe quem tá Então, me lembrando? Tá parecendo o Hertha Berlim na Bundesliga, é, né? Ah, uma hora vai beijar a noiva, né? se Aí, não der uma virada de chave muito grande aqui, a tendência é tá por ali de novo nessa temporada, né? verdade. O Fulham fez uma boa temporada também, temporada passada. Conseguiu renovar com o William. Agora estão dizendo que o William pode ir para Arábia, vamos ver. E já trouxe o Raul Jimenez, porque a gente sabe que o Mitrovic provavelmente, né, ainda não fechou, mas o Mitrovic provavelmente sai. Trouxe o Bassey também, que esse eu conheço desde a época do Rangers, né, que é Sim, zagueiro nigeriano, joga na lateral sim. esquerda também, bom jogador. Mas não fez tantas movimentações assim no mercado, né? E perdeu o Manor Salomon, né? Foi pro Tottenham. Depois a gente vai ver lá. Eu acho que assim, se confirmando a saída do Mitrovic, é a perda mais sensível da equipe, porque assim, o Mitrovic é um cara que é, é o tipo de jogador que lá eles chamam de striker, a gente chama aqui de brocador, aquele cara que bota a bola para dentro, né? Então, é, o Raul Jimenez é um jogador que eu acho até que ele é mais novo que o Mitrovic, é um jogador mais não é tão pesado, não é tanto de referência, assim, ele se movimenta mais, mas é uma reposição, né? Agora, se o Mitrovic sair, o Fulham perde uma bola aérea que para mim foi sinônimo de bons gols pegos na temporada anterior, viu? Muito gol, né? Muito gol dele, né, É, velho? Aí a janela do Liverpool. Janela do Liverpool trouxe o. Cara, é muito difícil falar o nome dele, mas eu falo Dominic Szoboszlai. Já vi alguns falando, mas é muito difícil falar igual. E o McAllister. Cara, eu gosto muito desse jogador, velho. Sei que sim, pouca gente conhece, mas quem viu o jogo do Leipzig, pô, bate muito bem na é, bola, se movimenta e joga em várias posições, né? Joga pela direita, joga pela esquerda, joga pelo centro, então dá opção em várias ali. O McAllister, que a gente já dispensa apresentações para quem viu o Brighton na temporada passada, né? pois é, se a gente for pegar aí o preço do Soboslai, aí Sloboslai, não sei como é que é o nome do cara, 70 milhões de euros. Então, é um jogador que já se tem uma expectativa que ele vai conseguir chegar e ser titular no time do Liverpool, né? Uh, até porque as perdas do Liverpool, depois a gente vai olhar os jogadores que saíram do time aí, vai ficar vaga essa posição de meia construtora aí, né? Que perdeu o Henderson, perdeu o Keita, perdeu o Milner, então são jogadores que poderiam fazer aquela função ali. Então acho que tanto o McAllister quanto o rapaz aí que veio do Leipzig, eles vão ter meio que uma função de reformular esse meio campo do Liverpool aí, né? É material É, novo para o Klopp poder trabalhar na temporada. Eu acho que o Liverpool pode ser melhor do que foi na temporada passada, que oscilou bastante, né? Então, imagino que não foi uma janela das top, assim, né? Porque perdeu bastante jogador, mas contratou bem, contratou cirurgicamente o Liverpool, acho. com certeza, eu também acho, né? Eu acho que essa temporada aqui acredito que tem tudo para ser uma temporada mais regular, digamos assim, porque foi muito irregular de fato o Liverpool. E aí também tem um outro ponto, né, Tadioto, que vale a pena comentar. O Luiz Dias ficou muito tempo lesionado na temporada passada. Eu acredito que tenha Sim, feito muita falta ali do lado esquerdo. E sem agora ele já dúvida, retornou, pegou a camisa 7, inclusive. sem Eu dúvida. vejo com bons olhos essa temporada. Agora, cara, falar do Luton, pra mim, agora vai ser difícil, Tadioto. Se tiver alguma coisa pra falar, senão a gente pula eles aqui, velho. Cara, na verdade, assim, o que que a gente consegue identificar desses times que vêm principalmente da Championship, que não tem o costume, por exemplo, a gente falou antes do Burnley, que é uma equipe que vem para a Premier League já sabendo como é que é a competição. Quando você pega um Luton, por exemplo, que não tem tradição de primeira divisão na Inglaterra, o que esses caras fazem é tentar buscar na própria Championship, na divisão que eles estavam, jogadores que se destacaram por ali, ou jogadores que daqui a pouco os times querem dar uma visibilidade maior para aquele cara, né? E pegam, às vezes, por empréstimo, ou contratam um jogador que se destacou para poder reforçar para a Premier League, né? Tem algumas situações aqui que eu acho que podem fazer sentido, do tipo assim, um jogador que estava lá não sendo aproveitado, lá um zagueiro do Aston Villa não estava sendo aproveitado, eles vão lá e contratam, entendeu?
O lateral do Wolverhampton não estava sendo aproveitado, eles vão lá e contratam um cara que ele quer jogar, entendeu? É um cara que está encostado num outro time, que precisa de rodagem, e aí eles conseguem, na ideia, tipo assim, não, vem para cá que aqui você vai ser titular. Eles conseguem trazer esse cara, e assim, é um ponto de interrogação total o que esse time vai conseguir apresentar na temporada, né? Então, Exato. vale a pena ficar de olho, hein? Boa. Aí depois a gente tem o Manchester City, que o Manchester City aí mexeu muito pouco, mas claro, minha opinião, perdeu o Perdas Gundogan. sensíveis aqui, É. E o Riyad Mahrez, que era uma ótima opção, né? Chegou a ser titular em diversos momentos da temporada, foi pro Al Ahly também, mais um que foi para a Arábia. O Gundogan tinha o sonho, né, de jogar no Barcelona, era um sonho dele. E já trouxe o Kovacic, né, como uma resposta que, na minha opinião, não é um jogador de nível do Gundogan, né? Eu acho que até que faz algumas outras funções. Eu diria assim que o Kovacic é um pouco melhor na marcação, mas na parte de criação ele peca mais do que a gente viu o Gundogan, né, velho? Olha, sobre isso eu tenho para te dizer duas coisas. Quando tu for fazer o vídeo aí da La Liga, se for fazer um apanhado da La Liga, muito provavelmente vai ter um destaque na conversa essa chegada do Gundogan no Barcelona, tá? Porque Com ele certeza. realmente é um jogador que o Barcelona procurou já há algumas temporadas, um jogador nesse estilo, não conseguiu encaixar um cara ali, e eu acho que ele vai cair como uma luva nesse time que o Barcelona tá montando aí. Começou a montar na janela passada, né? Então, mas o Barcelona é assunto para outro conteúdo aí. Mas falando do Kovacic que chegou no Manchester City, a gente é, não pode deixar de considerar o fator Guardiola, né? Porque o Guardiola toca no cara e faz ele jogar mais do que ele costuma jogar na carreira toda. É, de Então, fato. pode ser que a gente tenha no Kovacic um jogador de destaque dentro da estrutura do City. Vai depender, obviamente, muito dele, né? Mas da rapidez com que ele entender a demanda do Guardiola ali. Mas eu acho que é, o fato do City ter se movimentado pouco nessa janela também tem a ver com contratações pesadas em janelas anteriores, né? É. Então, o time ele já fica bastante caro a ponto de tu não conseguir contratar tanta gente assim, e tem jogadores bons ali para fazer a função, tanto do Gundogan que saiu, quanto do Mahrez que não era mais aquele titular absoluto, mas sempre que entrava numa função muito importante dentro do City aí, que agora tem, por exemplo, o Julian Álvares, que pode fazer uma função parecida, Ganhou né? muito Tem espaço, aí, né? tem o Foden que joga um pouco mais para trás, uma estrutura um pouco diferente, poderia até fazer a do Gundogan ali, se fosse o caso de manter o mesmo sistema, né? Mas é aquilo que a gente fala, né? O, o Mr. Pep não dá pra gente desacreditar no que esse cara consegue fazer na beira do campo. É, e tudo indica, né? Ainda não está aqui porque não está 100% confirmado que o Gvardiol, zagueiro do Leipzig também, né? Croata, Excelente tá peça chegando. também. E vai ser um dos maiores zagueiros no sentido de valor financeiro, porque se não me falha a memória, tá beirando 100 milha ali, a contratação dele. É incrível parar para pensar no valor que esses caras botam num jogador assim, né, cara? Mas Pois é, cara. eu acho que ele vai ser ali com o Maguire, talvez um pouquinho melhor, viu? Boa. E o Manchester também, que movimentou pouco, mas aí, na minha Pô, opinião, trouxe um dos melhores, se não o melhor goleiro da última temporada, o André Onana, sim. que aliás, por tudo indica que era um pedido, né, do técnico, ele queria um goleiro que soubesse jogar com os pés, né, e, pô, o Onana é um dos melhores aí no quesito, né, juntamente com o Ederson, o próprio Alisson também, Tô e para te trouxe o dizer Mason que Mount. eu tô para te dizer que depois do Neuer, esse goleiro talvez seja o que tenha mais qualidade para sair construindo o jogo com o pé, tá? Ele é muito bom, né, cara, muito bom. E a gente viu aí o final de uma era de De Gea no gol do United, né? Verdade, cara, ele tá sem clube ainda, hein, sem clube ainda. Alguém vai contratar ele, daqui a pouco chega um clube da Turquia lá e vai levar ele para lá, alguma coisa assim, né? Mas a gente tem aí é, parte da limpa do Chelsea, o United foi lá e deu uma mordidinha também, o Mason Mount é um jogador interessante, é um jogador que tem bola parada, é um jogador que pode agregar nesse time do United aí, que sofreu, a gente viu o United sofrer boa parte da temporada por não ter armador, né, cara? É um time Exato. que penou bastante nesse ponto aí também.
E o grande reforço é o goleiro, né? Acho que o goleiro foi a contratação mais vistosa aí do United nessa janela. E aí vale a ressalva, também não está aqui, né? Provavelmente porque já ainda não fechou e tal, não anunciou no bid igual no Brasileiro. Mas Sim. o Manchester United, já que o City tem Haaland, agora o Manchester United tem o Højlund. Não sei se chegou a ver, mas basicamente é um atacante que tem uma característica muito parecida com o Haaland, devido às É, proporções, que é o atacante da Atalanta. Você já deve ter visto ele na Atalanta, aquele loirinho que fez 3 gols sim, ali com a seleção dinamarquesa, tal, vi, 21 vi anos, se eu não alguns me engano. jogos dele. Vi alguns jogos dele. Na verdade, assim, quando ele começou a entrar na Atalanta mesmo ali, o time já não tinha mais tanto o que fazer na temporada, né? Ele foi mais no segundo É. semestre ali que ele começou a jogar mais, mas é um jogador interessante, cara. E era um pedido também do Eric Ten Hag, um outro centroavante, já que o Weghorst acabou voltando para o Burnley, tá até aqui, né? Pois é. Então, além dessas duas contratações, o Johnny Evans falaram que vai contratar só para pré-temporada, né? 35 anos e tal, revelado no Manchester, deixaram ele só para Sim. treinar com o clube. Então, é a terceira contratação da equipe. Também se tem uma expectativa muito alta com esse menino aí, para quem viu o Atalanta jogar, imagina mais ou menos ali qual que é o sentido da Pois contratação. é. Só ainda antes do United aqui, o United perdeu alguns jogadores interessantes, né? Perdeu o Elanga, eu achei que eles iriam segurar esse cara, ele teve Pois é, umas né? atuações, umas atuações relativamente interessantes ali, mas eu acho que eles preferiram apostar no Garnacho, por exemplo, que foi bem melhor Uhum. do que o Elanga nessa temporada. E o Alex Telles também foi para a Arábia, né? Mais Um um, jogador. vai jogar com o É, CR7 já. porra, não dá para entender também esses caras querer tanto dinheiro a essa altura da vida, né? Mas tudo bem. E aí, o Novo Castelo, que também foi um time muito bom na temporada passada Muito para bom. trabalhar, muito interessante de ver jogar. E assim, eu acho que a coisa mais importante do Newcastle foi conseguir segurar as peças-chave da equipe. Perdeu o Sem dúvida. Maximan? Perdeu, mas assim, já trouxe o Harvey Barnes, que é o jogador do Leicester, que é da mesma posição, conhece a liga e tal. Acho que não é tão habilidoso contra o Maximan, mas o Maximan já vinha sendo reservinha ali, né, velho? Então, e trouxe Então, o Tonali, né? Imagina esse então, meio-campo, tá de outro. Tonali, Bruno Guimarães e Joeliton. Quer mais o quê? então, na verdade, assim, né? A gente tá falando de uma equipe aí que talvez tenha sido, o Newcastle talvez tenha sido o time que eu melhor consegui trabalhar nessa última temporada de Premier League, pela qualidade que conseguiu desenvolver com o material humano que tinha. Para mim, a grande estrela aí dessa nova fase do Newcastle é esse treinador, esse Ed Howe, aí é um cara que pensa futebol muito para frente que eu digo de evoluído, não de ofensivo, tá? Mas é É. ofensivo também. E, e ele tá indo na contramão dos clubes da Premier League que foram comprados por bilionários que geralmente chegam com dinheiro infinito e começam a trazer umas estrelas absurdas. Muita gente falava, quem sabe daqui a pouco não pinta um Neymar, um Mbappé, o Cristiano Ronaldo não vai jogar nenhum. Cara, Bale, falaram todo mundo, né? não é esse o conceito de trabalho que o Newcastle tem aplicado, né? E Exato. a janela de transferências é um retrato claro disso aí, né? A gente tem um time que foi lá, contratou peças pontuais, é, ele tirou para mim talvez o melhor jogador do Milan no atual momento do Milan, que é o Tonali. É, tem uma característica específica que pode fazer com que o time mude um pouco, porque se imagina que o Tonali e o Guimarães são jogadores mais ou menos da mesma posição, mas eu acho que aí ele vai mudar um pouco a maneira de organizar esse meio-campo ali para colocar os dois jogadores no time. E, e eu acho assim, é um time que vem forte para essa temporada, tá depois de 20 anos de volta numa Champions League, né? Então, isso aí é outro fator que faz com que a gente preste atenção na equipe e tem tudo para fazer uma bela Premier League de novo, cara. Tô bem, uma expectativa muito boa em cima desse time do Newcastle aí nessa temporada. Boa, eu também concordo com tudo que você citou. E aí depois a gente tem o Nottingham Forest, que conseguiu se manter, que era a
principal objetivo da equipe, que já trouxe o Elanga, manteve o Chris Wood, que também já estava emprestado pelo Newcastle, agora comprou de vez, e trouxe um lateral direito lá do Torino, lá, Aine, provavelmente uma oportunidade de mercado. Fato é, cara, que você vai ver o elenco, né, da equipe do Nottingham Forest, é muita gente, né, velho? Muito Sim. jogador. É, Mas eu acho que, assim, a maior perda, né, Tadeu, foi não ter conseguido manter o Navas, né, velho? pois é, né? Na verdade, assim, esses times que estão numa situação de disputar para se manter na primeira divisão, a lógica deles muitas vezes é reforçar, reforçar, reforçar e aproveitar a oportunidade daqui a pouco de um jogador que está meio escondido em algum outro lugar e trazer. Só que aí tu vai enchendo de bagre teu time aí É, e não tem como botar todos para jogar, né? E, e não qualifica, né? Então, daqui a pouco era mais um negócio gastar menos e comprar uns caras mais com mais tarimbado para jogar um campeonato desse do que ficar inflando o elenco aí com jogadores que não vão dar aquela resposta, né? de fato. E é na Então, contramão do que de tudo que a gente falou do Newcastle, né? Que você citou do Newcastle. Né? Vamos contratar exatamente. um monte de cara aí que são bons jogadores, mas a gente não vai saber se vai conseguir encaixar, a forma que vai utilizar, depois a gente descobre, né? E aí que Mais eu ou menos acho por aí. acaba sendo errado, né? Aqui a gente tem o Sheffield, que, pô, consigo falar zero aqui do Sheffield, para falar bem a verdade aqui. Não sei se você tem alguma coisa para comentar específico aí do Sheffield. Não, só um comentário rápido, se você vê ali da onde que vem os jogadores que o Sheffield contratou, já consegue entender mais ou menos a pegada do time nas contratações, É. né? É ir Esse lá teve na numa Copa, liga, eu lembro. tu vai lá numa liga que ninguém tá olhando e tenta contratar uns caras que eventualmente não são o principal destaque do time, porque esses aí os grandes já vão estar de olho também, né? E o cara vai estar com o preço inflacionado, mas tenta tirar um jogador que seja jovem, que tenha potencial daqui a pouco aí para se destacar e desempenhar uma temporada inteira e complementando com base nas carências do time também, né? Mas é aquele negócio, é outro time que vem para disputar sua permanência na primeira divisão. Eventualmente essas equipes vão tirar ponto dos grandes que estão lá em cima, né? Mas a longo prazo no campeonato são times até difíceis da gente trabalhar eles porque de fato o conhecimento que a gente tem da equipe e o padrão de jogo que o time consegue impor não chama atenção para os métodos que a gente trabalha, né? Então, Exato. E aí, depois a gente tem a janelinha do Tottenham. Na verdade, assim, ó, trouxe o Manor Salomon, que foi uma oportunidade de mercado, ex-Shakhtar e também emprestado para o Fulham. Bom jogador. bom É uma jogador, reserva para o som, né? bom Acredito, não, jogador. não vejo ele sendo titular assim de cara. O Madison, esse sim eu vejo sendo titular. Aí é uma oportunidade muito boa de mercado, porque é um ótimo, excelente jogador ali do Leicester. Também tem uma bola parada boa. O Pedro Porro e o Kulusevski já foram contratados. E esse goleiro aqui que eu não conheço do Empoli, provavelmente foi mais uma tentativa, né, de trazer um substituto pro Lloris. Percebem que vira e Sim, mexe eles compram um goleiro, né? sim. Eles estão ainda nessa expectativa de conseguir encontrar um jogador para a vaga do Lloris que, né, foi simplesmente o cara que liderou o Tottenham nos quase títulos que o Tottenham ganhou aí. Literalmente quase títulos, né? É, e esse Vicário, ele teve uma temporada boa no Empoli na temporada passada. O Empoli não foi bem, mas ele foi um dos que se destacou. Assim, geralmente time ruim, o goleiro se destaca, né? Porque é, é bombardeado todo o jogo, então ele vai fazer umas defesas bonitas ali. Eu acho que isso aí que encaminhou ele para pegar uma vaga no Tottenham, mas é um goleiro promissor, é um goleiro que é uma das vendas boas que o Empoli tinha para fazer na temporada. Eu acompanho o futebol italiano e esse goleiro foi bem na temporada passada. Mas o destaque aí é pro Madison mesmo, né? Que esse Ah, aí, sim. esse chega e farda, né? É, e aí a grande questão aqui a gente está analisando aqui, mas a janela ainda não fechou, né, Tadioto? Eu acho que toda a pretensão do Tottenham vai girar em torno da saída ou não do Harry Kane, né? Que muito se diz É, que ele pode ir para o Bayern, né? Se ele for, eu acho que aí o time dá uma desandada boa, né? Porque é difícil arrumar um substituto ali, né, velho? não tem, né? Não tem. Você teria que tentar descobrir alguém. Tirar um centroavante do naipe do Harry Kane hoje de algum outro clube aí custaria um dinheiro, uma fábula de dinheiro pro Tottenham, que daqui a pouco nem é a ideia do clube gastar nisso. Então, daqui a pouco tem que procurar um jogador aí que consiga
vir de algum mercado emergente aí e apostar, né? Mas é muito difícil. Então, acho que realmente a contratação da temporada para o Tottenham seria segurar o Kane. É, veremos se vai conseguir. Sobre o West Ham, uma janela que até agora não contratou ninguém, né? Perdeu o Declan Rice lá para o Arsenal, o Masuaku também já vivia emprestado lá para o Besiktas, e o Lanzini que já estava encostado, né? Então, O nenhuma Lanzini movimentação, né? Quietinho, né? terminou o contrato do Lanzini e causou furor na Argentina a notícia de que ele voltaria, que ele jogaria no River. Então, mas assim, Declan Rice é um jogador importante. Eu não sei como é que o West Ham vai fazer na próxima temporada, porque assim, o West Ham vai jogar a Champions League, não é? Eu acho que ele Deixa ou vai eu jogar a Europa League, recordar. ganhou a Conference League, não foi? Exato, exato. Vai jogar o Vai UEFA jogar a Europa Europa. League. Isso, vai jogar a Europa League. Ou seja, tem compromissos de calendário aí que vão fazer com que o time precise girar um elenco aí, né? Então vamos ver como é que vai ser essa missão. O Stadioto, eu só espero que eles continuem fazendo gol de escanteio, porque falar pra você, É, é um dos times assim, nessa estratégia, foi o time, junto com o Sevilha ali, foram os que mais pagaram, porque eu peguei muito gol é. de escanteio do Oeste. Se você me perguntar quantos backs você pegou com bola rolando, eu acho que eu devo ter pego alguns leis ali na Conference League, né, que eles foram Aham, campeão durante a sim. trajetória, mas cara, o gol de cabeça foi vários. É absurdo, né? Absurdo, velho. Bola na área ali, É o West absurdo, o Ham é time é muito bom. absurdo. E aí, por fim, né, pra gente fechar aqui a parte de contratação, a gente tem o Wolverhampton. Cara, esse é um time que eu não consigo definir como joga, o que vai ser ali do time na liga. Fato é que tá enfraquecido porque perdeu o Rubem Neves e o Raul Jimenez, né, que não tava nem fazendo tanto gol, mas o Rubem Neves é o cara mais importante aqui, né? Assim, o Lopetegui, o treinador do Wolves, ele é um treinador que ele tem uma boa leitura de elenco, ele consegue pegar os caras quando ele chega, ele pega os caras e consegue dar uma dinâmica para o time, mas agora ele está tendo a possibilidade de pedir os jogadores que ele quer para a função dele, né? Então, assim, para mim o Matheus Cunha tem a ver também com a característica que ele gosta de organizar o time, era um jogador que o Wolverhampton não tinha. É, é, tinha o Diego Costa, né, que jogou Uhum. no Wolverhampton nessa última temporada, acho que até acabou o contrato dele, Acabou também. mas o Matheus Cunha, ele é um jogador diferente, ele é um jogador que ele tem a definição, mas ele movimenta mais, né? É um Diego Costa mais novo, se a gente for parar para ver, né? É. Então, assim, eu acho que é uma boa contratação. Eu acho que o Wolverhampton pode ser um time mais interessante, assim, mas esse jogo de puro contra-ataque que o Wolverhampton desenvolveu há algumas temporadas não é exatamente o tipo de jogo que o Lopetegui mais gosta, né? Ele gosta mais da bola, né, cara? Se Ele a é gente um... vê o trabalho dele em outras equipes, vê que não é um time que joga tanto assim. Então a gente pode ter um Wolverhampton aí, um time mais de transição, né? Um time que se preocupe um pouco mais em armar jogo na construção mesmo. E pode ser que mude um pouco a característica nessa temporada, mas é aquele time também que para mim não fede, não cheira, sabe? Não chama Você tanta falou atenção. tudo. Você É, falou tudo. É exatamente isso que eu penso, cara. É um time estranho, né? é, Até comentando, saiu a Dama Traore, sem contrato, sim. né? E saiu o João Moutinho também, além do Diego Costa que a gente tinha citado, né? São Então, jogadores que foram bem importantes no time, assim, nas temporadas exato. anteriores, né? Exatamente, fazendo reformulação aqui, né? Wolverhampton, de certa forma. Boa. Agora, Tadeu, chegou aquela hora aí pra gente fazer uma tier list. Agora Vamos tá na lá. modinha, né? Tier É, list. Bom, eu separei aqui 4 tópicos, né, pra você. Vou deixar você, tá? Não vou comentar nada. Vou contigo. Pra gente tá. falar sobre 4 possibilidades aqui das equipes no campeonato. Quer começar da Beleza. parte de baixo ou parte de cima? Vamos começar da parte de baixo, tá? Boa. Então, quais as equipes que você acredita aí que pode ser rebaixada nessa temporada aqui da Premier League? Primeiro, que tem mais força, é o Luton tal, para ser rebaixado, na minha opinião, tem condição para isso, porque é difícil realmente, tu vir uma estrutura bem mais modesta, jogar um campeonato desse
para eles ficar na Série A seria o top, assim, sabe? Ah, certeza, boa. Colocaria aí o Everton, também por aquilo que a gente falou, né? Já tá 2, 3 temporadas aí que tá lá beliscando a zona de rebaixamento e não vai. Só faltam. Não é nem um empurrão, se der uma sopradinha nele mais forte, ele vai. Cara, e acredito que o Forest também. Acredito que o Forest ele Nottingham tá, Forest do Scarpinha. tem mais risco de cair, do que de ficar. Boa. Mais algum aqui? Colocaria aí também o Sheffield, né? E, e o Bournemouth. Esses aí, a briga lá embaixo vai ser intensa. Na minha visão, Ai, ai, ai. é mais ou menos por aí. Olha, bons favoritos, viu, pra cair, viu? Né? Bons Pois é. favoritos. Vamos de ligas europeias, então. O que você acredita? Ligas europeias aqui seriam Europa League, Conference League, brigando ali. Eu acho que Segunda aí. divisão da Europa. Eu acho que aí assim. O West Ham vai estar nessa região aí. Não que eu ache que ele não tenha condição até de brigar mais para cima, mas é que tem times bem bala na agulha aí que vão chegar mais acima do West Ham, tá? Colocaria o Palace aí também. O Fulham também. O Wolves e o Brentford. Boa. Eu acho que vai ser bem difícil do Brentford fazer uma temporada, um primeiro turno, como fez na temporada anterior. E aquele negócio, né? O time, tu vê que quando o time não tem capacidade de talento no banco, não tem elenco para colocar, chega numa altura que acaba o gás e ele vai voltando à média, né? Então faz um É, primeiro turno, fica lá incomodando a ponta de cima, e na segunda parte vai voltando, descendo até ficar ali na oitava, 10ª colocação. boa, boa, boa. Fechado E em ligas agora, europeias? fechado em ligas europeias. Na verdade, dá para botar o Burley ali também, né? Que o Ah, Burley, boa, o Burley aqui, ó. Aqui tá o com o escudo Burley é um antigo. time que não. E aí, assim, em zona de Champions League, eu acho que a gente tem essa galera que sobrou aqui. A gente tem uma briga mais isolada para título, eu acho, mais Aham. para. Bom, vamos na zona de Champions aí. Aston Villa e Brighton, certeza que vão tá nessa disputa. O Tottenham também. E o Chelsea também, eu acho que a evolução do Chelsea, eu acho que o Chelsea vai melhorar, acho que essa reformulação é interessante, mas eu não acredito que seja um time que vá sair do meio da tabela para brigar por alguma coisa maior, né? Boa. Colocaria aí também o Arsenal, eu acho difícil que o Arsenal faça uma segunda temporada num nível tão bom, Pra título, né? Pra brigar ali, né? e o Liverpool também. Boa. E aí eu acho que aqui esses três que sobraram podem brigar por título. City naturalmente, né? O Newcastle, que eu acho que o Newcastle não chegou a disputar título nessa temporada, mas ele nunca ficou longe do G4 da competição em nenhum momento. Foi muito consistente, né? Então falta muito pouco para a gente ver o Newcastle chegando perto de uma disputa de título. E eu vejo o United voltando, sabe? Eu vejo o United numa crescente que para mim deixa ele hoje mais apto a brigar por título do que o Arsenal, por exemplo, que foi vice-campeão na última temporada, e do que o Liverpool, que é uma equipe que reforçou, mas é aquele negócio que o Klopp parece que ele já não tá, mas ele tá numa curva descendente na minha visão assim de trabalho no Liverpool já. Mas o que tu acha? Tu mudaria algum aí? Cara, eu acho que eu iria basicamente na mesma linha ali. Talvez, o que eu acho assim, uma linha muito tênue entre zona de Champions e briga, assim, briga pelo Sim, título, talvez eu acho que seria o City. Colocaria só o City, assim, que eu falar só o briga pelo City. título, né? Aí depois eu Não, acho que mas ele tem que eu. brigar com alguém, né? Tem que brigar com alguém. Aí se fosse colocar alguém, provavelmente eu ia ali de. De Eu, Arsenal. eu ainda iria de Arsenal. Aí, ainda iria de Imaginei, Arsenal, talvez. imaginei. Ainda não É, sei porque eu ainda tenho a confiança no Arsenal aí que ele pode brigar. Mas assim,
É uma linha muito mínima, cara, que são Sim. poucas partidas ali, uma má fase tira o time da briga pelo título, joga pra Champions, e uma boa fase joga pra cima pra brigar pelo título. É um negócio que a gente tem que levar deveria levar em consideração para fazer essa lista aí, é que é o seguinte, dependendo de como o time for na Champions League, É, a gente tem ele daqui a pouco saindo da briga do título na Premier League. Se eu tenho, por exemplo, um Arsenal caindo na primeira fase da Champions League, eles vão babando para tentar disputar o título da Premier League, né? E exatamente. como o City ganhou uma Champions League agora, viu que dá para chegar, viu que não é nenhum absurdo, e, e tem um time que muito provavelmente vai brigar por título na Champions League também, daqui a pouco pode dar alguma escorregada. A gente viu que o início da Premier League do City na temporada passada não foi nenhum espetáculo, né? É verdade. É, Não, foi muito criticado, né? Foi muito é, criticado o então, City, né? então eu acho que sim, eu acho que tem a ver com a Champions League também, a briga por título aqui, né? Show. Eu acho que vai fazer muito sentido isso daí que você citou, né? Vai depender muito de onde chegou. Mas a galera agora dá o print e depois a galera comenta aí qual que vocês acreditam que vai ser a briga aqui na Champions League. E se der tudo ao contrário, podem vir encher nosso saco também, que a gente aceita críticas desde que sejam respeitosas. Exatamente, exatamente. E aí, ô, Tadeudo, para a gente fechar a nossa análise, só comentar aqui sobre o mercado de campeão, né? A gente tem aqui os mercados de campeão, tem muito mercado, depois vocês deem uma olhada lá na Sim, Betfair, mas o mercado de vencedor coloca o City como favorito, uma odd de 1,67. é Depois bizarro, vem. né? É, bizarro. O City realmente tá acima ali no aspecto de mercado e tal. Arsenal a 6, Liverpool 8,5, Manchester United 9,5, depois a gente vai 15 Chelsea, 17 Newcastle, e depois vira um bololô, né? Então, Tá. Falando em relação às odds e em relação ao que a gente projetou até aqui nessa hora e pouquinho de conversa aqui. é, a gente está falando de sportbook, né? Então, teoricamente, são posições que a gente tem que levar aberto até o final. Se a gente exato. tivesse a condição de fechar ela no meio do campeonato, acho que alguns backs aqui teriam um valor bem interessante, tá? Tem no É, Exchange lá também, viu, pessoal? eu acho que alguns aqui teriam um valor bem interessante, tá? Eu destaco, por exemplo, aí, ó, o Brighton e o Aston Villa nessas odds aí. Eu acho que a gente conseguiria, se não fechar muito bem fechado, mas com a free bet colossal aí, depois de umas 10, 15 rodadas. Ah, de fato, né? É uma odd muito É, alta, né, cara? o Newcastle, pelo que a gente estava falando aqui também, eu acho que é um time que se mantiver a consistência da temporada passada, não vai ficar longe daquele G4 ali. Então é um time que, é, pelo que jogou, poderia estar com uma odd um pouquinho melhor. E é muito difícil fugir do favoritismo do City hoje, né, cara? O City É, é uma equipe muito completa para a gente achar que essa odd tá errada. Então, é, vai depender muito. Uma temporada envolve muita coisa, né? O futebol muda. Daqui a pouco tem um pilar da equipe ali que lesiona e coisas assim podem acontecer. Mas para mim, o Manchester City é franco favorito ao título de novo. E o que muda é as equipes que podem estar incomodando ali, né? Mas, mas eu trabalharia essa galera mais do meio ali, o Brighton, o Aston Villa, é, o Brentford é um pouco mais difícil, mas a odd tá muito alta do Brentford também, né? Se pegar 500 e soltar ela a 80, pô, já é um tradezinho bacana, né? oh, com certeza. Então, então assim, a minha visão do mercado é mais ou menos por aí, cara. Boa, boa. Eu também vou muito na tua linha aí, é difícil fugir do favoritismo do City. Aí, só pra gente dar aquela breve pitaco, assim, quais jogos assim que você já ficou de olho nessa primeira rodada? E pode comentar de todos também, se você quiser, viu? Mas, ó, primeiro jogo, estreia, dia 11 estreia a Premier League. Temos já Manchester City enfrentando o Burnley fora de casa. Então, primeiro Já larga, grande teste, hein? já larga bem amassada a odd do City aqui, o Burnley já volta da segunda divisão, já tomando uma fogueira braba aqui, né? Não tem muito o que fazer num jogo com essas odds aqui na minha visão, né? Esperar para ver alguma coisa fora da caixa, aí o City tomar um gol cedo, eventualmente, aí pode abrir cenário para a gente trabalhar. Fora isso, não tem muito o que fazer não nesse jogo. Assim como o Arsenal também, já no dia seguinte, já no sábado, É, 1,22 Arsenal contra o Arsenal contra o Nottingham Forest, né?
Tu vê como o mercado já ajusta, né? Essa odd aqui no ano passado, se fosse essa temporada começando no ano passado, ia estar 1,60 essa odd do Arsenal aqui, né? Verdade. No comecinho Então, do Arsenal na é, temporada passada, eu lembro, velho. Deu pra é, pegar uns bons backs aí com o odd alto, depois foi, ó, dando aquela enxugada, né? é, Temos um Sheffield. Nossa, isso aqui é barata voa, hein? é. Sheffield contra Crystal Palace. Isso aí me chama mais atenção para trabalhar a lei pior em campo. Se um time entrar muito pior que o outro, essa odd corrige muito rápido quando o mercado não tem muita ideia para o lado que vai aqui. Esse é o tipo de jogo que dá para pegar correção legal, assim. Depois a gente tem um Brighton contra Luton, talvez também uma odd mais ajustada. Tudo bem que é contra o Luton, É, como a gente considera a pior é, equipe aí, a equipe que vai brigar para sim. não cair, né? Mas Tem, 1,28 a odd do Brighton já, né? tem a ver com a fraqueza do adversário, mas tem a ver também com o padrão que o time impôs na temporada passada, né? Eu acho que isso aí o mercado leva muito em conta. Boa. Aí Bournemouth e West Ham, sempre de olho nos escanteios do West. Vamos ver É, se essa temporada jogo vai ser a pra mesma pegar gol coisa. de canto. É que Jogo o pra jogo pegar com a gol bola de canto. parada. É, Everton contra Fulham, né? Vamos ver como que vai ser o é. Fulham agora sem o Mitrovic. Também jogo difícil, né? De trabalhar. Ô, jogão, hein? Newcastle, Aston Villa. 1,70 Aqui, odd do Newcastle. aqui tem oportunidade, viu? Aqui dá pra tentar buscar um backzinho. Se for bem estudado aqui, o Aston Villa é um time que não vai entregar fácil, né? Mas se for pela pegada que a gente viu na temporada passada, né? A gente tem aqui o Newcastle dentro de casa fazendo um jogo assim de se impor mesmo, né? Então aqui pode pintar um padrão interessante aqui para trabalhar. Boa. E aqui a gente tem depois, ó, Brentford e Tottenham. Aqui, ó, já pode cravar É, aqui, ó. 1-0 Tottenham, toma virada 3-1. é. É, Aí é o seguinte, né? Aí é o Tottenham com o Harry Kane ou sem o Harry Kane? Isso aí é é, fundamental para gente tecer um panorama, né? exatamente. E aqui, Chelsea e Liverpool, cara, na primeira rodada já. Duas equipes que foram inconsistentes durante a temporada, né? Sim, Não ficaram muito sim, bem na tabela, né? sim. Mas é jogo pro ambas marcam, tá 1,50, É, né? eu acredito. Esse, esse é aquele jogo que é, provavelmente o pessoal gosta muito de ver o jogo do City, né? Mas esse jogo aqui talvez seja o jogo da rodada, o que vai chamar mais atenção. É, de fato. E na segunda-feira, o último jogo aqui da primeira rodada, Manchester United contra o Wolverhampton, que a gente falou, né? O famoso É, não fede nem cheira, a gente não sabe o que é. esperar do Wolverhampton aí, essa nova reformulação, e o Manchester United, né? Que o Tadeu tá com a confiança grande aí que esse time do Ten Hag vai voar essa temporada, né, Tadioto? Não chega a ser uma confiança grande, assim, mas ele dá indícios de que vai consolidar um bom trabalho aí o Ten Hag no comando do United. Boa, boa. Então, fechada aqui a nossa análise. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fechar aqui a nossa câmera. Tem mais alguma coisa para comentar aí sobre o Premier League, Tadioto? Cara, eu queria desejar para todo mundo que vai trabalhar essa competição aí, que façam uma excelente temporada na Premier League. A Premier League ela não é só um campeonato que tem muita liquidez e que tem jogos bons, ela é um campeonato que é um balizador de método. Então, boa parte dos seus métodos, se você quiser colocar para rodar na Premier League para tentar uma validação ou coisa assim, é uma liga das mais constantes, então ela é excelente para você tentar validar metodologias. É, preste bastante atenção no desempenho individual de alguns jogadores, porque uma liga que tem tanto talento, quando tem jogadores que se destacam em algum fundamento, isso começa a desequilibrar nos jogos. Então, é, se você gosta de estudar a leitura, se você gosta de estudar a tática do jogo, é um campeonato excelente para fazer isso, né? Então, essa é a minha dica para a galera que está assistindo aí, que não está acostumada a trabalhar, que daqui a pouco quiser focar na Premier League essa temporada aí, vai fundo que o campeonato é muito bom mesmo. Show de bola. Obrigado aí, Tadioto, por todo o conhecimento que você passou pra gente aqui Eu que nesse agradeço, vídeo. sempre uma experiência bacana trocar essa ideia contigo aí, meu velho. Ô, show de bola, mano. E olha, galera, segue o Tadioto aqui, ó. Deixei aqui embaixo. @StakeCheia em todas as redes sociais possíveis. Todas as redes sociais. Isso No aí. thread, não, tá no thread ou não? Tamo no thread também. Aí, eu Tamo em falei, tudo, no todas as redes sociais. TikTok, o que você quiser.
Boa, show de bola. Então, galera, ó, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal, comenta aí embaixo qualquer coisa aí sobre a Premier League. Vai ter mais vídeos aí, ainda vai ter Bundesliga, ainda vai ter Série A, ainda vai ter La Liga, enfim, vai fazer tudo aí para vocês de análise. Valeu, Tadioto. Valeu. Tamo junto, galera. Aquele abraço e até o próximo vídeo.